certo. Deixa eu botar aqui no meu computador para nos enxergar. A gente está ao vivo. Há 5 minutinhos. Perfeito. O som tá bom? A imagem também? Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Dessa vez a gente vai conseguir fazer sem falha. Né? Eu estou sempre me vendo no espelho. Só para o pessoal entrar, a gente se apresenta. Isso, não tem problema. Vamos lá, deixa eu botar aqui no computador. Ver se o microfone também não atrapalha. E aí, como é que estão as coisas em Portugal? Em termos da pandemia, está todo mundo em casa a partir de hoje. Não sai ninguém, mais uma vez. Porque o número de casos aumentou muito. E então eles estão vendo se controlam isso. Né? Aqui vai ser igual. Aqui, janeiro e fevereiro, vai todo mundo sair para a rua. Em março vão estar tudo apavorado. Até pelo seguinte, o pessoal não tem realmente noção, não tem discernimento, né? Para você ter uma ideia, a polícia hoje da parte de manhã caiu lá em como é que chama? Aí na praia da Nazaré, porque como chegaram umas ondas enormes e tal, milhares de pessoas que correram para lá, todo mundo junto, sem máscara, sem nada. Então, já viu. Postando stories ali no Instagram, cheio de gente. Cheio de gente. Aí, claro, né? É que chegaram as ondas gigantes, né? Aí sofre quem está trabalhando, né? Como é lógico. É verdade. O cara do restaurante, da fábrica, do supermercado, do hotel, das agências de turismo, depois tem que levar com as consequências desses camaradas. A grande vantagem no meio disso tudo, se há alguma vantagem agora em 2020, que eu já tenho dificuldade de encontrar alguma, mas é que as vacinas estão batendo aí na porta, né? Então vai ser o tempo de serem liberadas por cada um dos continentes e começar vacinando o pessoal. Eles aqui já fizeram... Olha, o pessoal diz que sim. Honestamente, eu acho que isso vai ser um presente de Papai Noel, ou seja, entre o Natal e o Ano Novo é que as vacinas devem estar disponíveis. E, portanto, para nós, do turismo, também pouco importa, porque não viajaria ninguém de qualquer maneira, não tem ninguém para viajar amanhã, então, tanto faz que seja antes do Natal como depois do Ano Novo, desde que seja, sei lá, até o final de janeiro, e que o pessoal em fevereiro se vacine para poder viajar, fica tudo tranquilo. É a esperança e é a noção que todo mundo tem. É claro que quem tem uma porta aberta de um restaurante não pode esperar para fevereiro, como nós, ou março, ou abril, né? Então, está querendo faturar hoje. Então, daí essa confusão. E como o mundo é governado por anormais... por anormais, isso aqui principalmente. De vez em quando tem um presidente francês que, em vez de ficar calado por terem degolado resolveu falar o que não devia, já degolaram mais 3 ontem, ou 4, sei lá. E não vai parar. Hoje eu vi isso na televisão de manhã cedo. Eu gostava dele... Eu ver só um jornal, que é quando eu acordo. Eu gostava de realmente as notícias aqui, nossa, tu fica apavorado. Eu gostava de conseguir falar com o Macron e dizer para ele ir conversar com os familiares das pessoas que foram assassinadas por causa do discurso dele. Mas, enfim, é só mais um dos doidos que anda governando o planeta. E a gente vai trabalhando. Quando você quiser... Então, Roberto, nós temos 9 pessoas já na nossa live. Então, vamos nos apresentar. São 3 horas em ponto. Vou começar, tá? Já te passo a palavra. Nossa live de hoje é sobre Portugal. Nosso carro-chefe, nosso roteiro preferido, né? Com o nosso guia Alberto. Semana passada, ou sábado passado, né? A gente
conversou a respeito de Lisboa, hoje nós vamos falar de Sintra, Cascais, Estoril, Ericeira, esses lugares onde a gente passa, né, com o nosso tour. Eu sou a Fernanda, eu sou a gerente dos grupos, na maioria deles eu acompanho. Os nossos 3 roteiros anuais para Portugal eu acompanho, então eu espero que vocês gostem e aprendam bastante com a aula do nosso mestre Alberto. Imagina. Vou te passar a palavra, Alberto, pode te apresentar aí para o pessoal. Olha, muito boa tarde a todo mundo que está nos escutando, a quem já é habitué aí nas nossas lives. É um prazer, mais uma vez, estar com a Fernanda e com a equipe da TripNet. O meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, e nós operamos igualmente em Espanha, França, Alemanha, Áustria, República Checa, Hungria, ou seja, fazemos aqueles circuitos dos países do leste europeu. Então, hoje, nós vamos dar continuidade a esta segunda etapa da viagem que a TripNet vai fazer a Portugal, com a Glamour, de 18 dias, em Portugal, incluindo o Algarve. Falamos, como a Fernanda disse na live passada, de Lisboa, da região de Lisboa, de tudo aquilo que a gente vai ver, o que existe e aquilo que a gente vai visitar em Lisboa. E hoje vamos falar, talvez, da Riviera portuguesa, aquilo que eu considero que há de mais romântico em Portugal. Portugal é um misto de uma amálgama, né? Um bolo de camadas, de culturas, de gastronomia, de história, até de idiomas. Nós temos, até na nossa língua portuguesa, falada aqui em Portugal, várias palavras que, dependendo da região onde a gente se encontra, se pronunciam e são palavras até diferentes para o mesmo objeto, né? Estou falando de pão, por exemplo, né? Na região do centro para o sul de Portugal, região de Lisboa e de Sintra, onde nós vamos falar hoje, é muito mais comum nós dizemos pão, enquanto no norte se diz broa, né? E broa é exatamente ainda um resquício da palavra em alemão, quer dizer pão, que é Brot, trazida exatamente por esses povos. Então, nós vamos, ao longo dessa viagem, ver todas essas pequenas sintonias e nós vamos fazer questão, eu particularmente, porque o guia dessa viagem, curiosamente, vou ser eu, e vou ter o prazer de ir chamando a atenção de vocês para alguns aspectos culturais e alguns aspectos históricos também. Mas, voltando então à região de Sintra, Cascais, Estoril, ou seja, quem olha no mapa, Portugal é um retângulo na vertical, Lisboa está, digamos, se nós dividirmos o país em 3 partes, estaria entre o meio e a parte de baixo, né? Então estaria exatamente nessa divisão. E nós vamos falar hoje de Sintra, Cascais e Estoril, que está à esquerda de Lisboa. Então está, para quem conhece o mapa e tem um bicozinho, né? Está exatamente na foz, no estuário do Rio Tejo. É uma região fantástica, como eu disse, porque é muito romântica. E ela, claro, já é uma região habitada há muitos e muitos anos, tem um castelo, que nós chamamos castelo, na verdade é uma fortaleza, dos Mouros, no topo do castelo, no topo da Serra de Sintra, ainda um resquício ou ruínas da ocupação árabe da Península Ibérica. Estamos falando do ano 711, então ainda faltavam 700 anos para Portugal nascer, né, quando eles chegaram aqui. Então deixaram muitas relíquias e ruínas, uma delas é exatamente essa, o chamado Castelo dos Mouros. Então nós vamos começar a nossa saída. Tem aí uns cliques quaisquer, não sei se é do seu teclado. Está vendo aí uns cliques, ou seria do Ezequiel, não sei, mas estou escutando aqui.
Mas estava dizendo que nós vamos sair do hotel de Lisboa, vocês vão ver uma coisa muito curiosa logo à saída de Lisboa, porque nós vamos cruzar o Vale de Alcântara, de São Pedro de Alcântara, e nós vamos ter a oportunidade, logo ali no início da autoestrada, de mostrar a vocês, do lado esquerdo, esse ruído continua, Fernanda. Não sou eu. Então, vê com Ezequiel, talvez porque há um ruído qualquer que está batendo. Mas estava dizendo que, quando começarmos a autoestrada, nós vamos ver à esquerda o Rio Tejo, a ponte 25 de Abril, uma ponte metálica, em tudo semelhante à ponte metálica Golden Gate de São Francisco, para quem conhece, em tudo semelhante porque a empresa que a construiu foi a mesma, a cor é a mesma, então o sistema de construção é exatamente igual. Isso à esquerda. Então vamos ver o Rio Tejo, vamos ver o Cristo Rei, que é o Corcovado daqui, a imagem sul, olhando e abençoando Lisboa. E do lado direito vocês vão ver um contraponto, ou seja, vão ver um aqueduto, o chamado aqueduto das Águas Livres, uma construção para abastecer o lado oeste de Lisboa, que foi construído no século XVII, século XVIII, e que é, no fundo, o final, a parte final de uma rede imensa de captação de água, de manhas de água. Manhas de água, vocês também vão ver isso nessa viagem que vamos fazer hoje. São umas construções, uma espécie de umas portas, umas casinhas, parecem umas casinhas de eremita. Na verdade, é uma porta de visita para essas construções, essas ramificações que traziam ou trazem água de toda essa região de Sintra para Lisboa. Então vai ser interessante vocês verem esse aqueduto das Águas Livres. Vamos passar por ele várias vezes durante essa estadia em Lisboa e vamos depois atravessar o vale de São Pedro de Alcântara, vamos subir o pulmão verde da cidade de Lisboa, que é a floresta ou a Serra de Monsanto. Isso foi uma região que na década de 40 tinha campos, agricultores e tal, pastores, mas o ministro das Obras Públicas na época, Duarte Pacheco, entendeu, era um homem com uma visão à frente do seu tempo, entendeu que a cidade precisava de um pulmão verde. E não se falava de ecologia, nem muito menos da quantidade de automóveis que a gente tem hoje. Mas ele resolveu comprar e ir expropriando algumas dessas e reflorestando toda essa zona. Então vai ser muito agradável nós passarmos do meio, porque a autoestrada cruza exatamente isso. É uma zona muito conhecida dos lisboetas, porque tem campos de tênis, várias quadras para esportes durante o final de semana. A Faculdade de Arquitetura também fica ali, tem vários restaurantes, praças, é uma zona muito agradável e fica numa serra. Quando nós começarmos... Desculpa, Alberto, só para o pessoal saber quanto tempo de Lisboa até Sintra? Nós vamos levar mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos. Isso porque a gente vai dar uma paradinha bem em frente ao Palácio de Queluz, mas para vocês verem um dos palácios reais e que serviu não só de residência real, mas também era um palácio de verão a caminho de Sintra. Então, aquilo que a gente hoje vai fazer com 45 minutos, na época, quando a corte se mudava, levava várias semanas para se mudar, porque levavam tudo, além das roupas, as pessoas, naturalmente, e os seus pertences, desde a xícara para tomar café até o garfo e a faca, ia tudo antes. Então, era uma operação logística enorme. E nós vamos parar um pouquinho ali em frente para vocês verem e a gente comentar os jardins também, que a Luz é um local muito agradável. Hoje uma cidade, mas, curiosamente, está no caminho. Então, a gente vai fazer um pequeno desvio só para vocês verem isso
E vamos seguir para o Castelo da Pena, lá em cima, porque vamos fazer questão de chegar lá bem cedo, para chegar antes dos chineses todos e do resto dos ônibus, porque nós vamos, na verdade, pegar 3 ônibus para poder chegar no castelo, para vocês terem uma ideia. Exato. Vamos pegar o nosso, depois vamos ter um outro ônibus que vai nos levar, porque o nosso ônibus não está mais autorizado, os ônibus de turismo não estão autorizados a subir a serra. Então, quando nós chegarmos no centro de Sintra, vamos pegar um outro ônibus, vai nos deixar lá na porta, e depois de nós entrarmos, vamos pegar um terceiro minibus para fazer o transfer desde a base dos jardins do castelo, ou seja, da porta, dos portões, dos limites do jardim do castelo, até o castelo mesmo lá em cima. Esse castelo, se vocês perguntarem a qualquer português, em qualquer lugar do mundo, qual é o monumento português com o qual ele mais se identifica, qual é aquele que ele acha que é o ícone de Portugal, eu acho que 98% vão falar não da Torre de Belém, não dos Jerônimos, não do Castelo de São Jorge, mas sim do Palácio da Pena. Exatamente desse palácio que a gente vai visitar, não só pela construção mágica dele, por ser uma amálgama de vários estilos, mas também por ter sido um símbolo daquilo que um rei pode fazer por um rei estrangeiro, pode fazer por um país e pela sua amada. Contando em detalhes, a filha do nosso Dom Pedro II, Dom Pedro IV aqui, a Dona Maria II, ela acaba ficando viúva do primeiro marido, precisava de um filho, tinha 17 anos, e ela acabam arranjando um casamento, um pretendente austríaco, e ele vem, esse Dom Fernando, ela com 17 anos, ele com 19, para vocês terem uma ideia. Os casamentos eram arranjados, e além de arranjados, eram muito jovens, né? Só que ele tinha uma maturidade muito superior àquilo que tem hoje um garoto de 19 anos. Era um indivíduo muito bem preparado culturalmente, falava várias línguas, conhecia, inclusive, os romances clássicos, e muitos deles portugueses. Era um leitor assíduo desses. E então ele conhecia muito bem já a história antes de casar com a rainha. Ela é que era rainha, ele era rei consorte, tal como ocorre hoje em Inglaterra. E, portanto, a coroa era dela. Ele, então, acontece uma coisa muito curiosa, ou várias coisas curiosas com esse indivíduo. A primeira é que ele se apaixona pela mulher. Vocês sabem que os casamentos eram arranjados, mas ele acaba se apaixonando. E, curiosamente, foi recíproco. Ela gostava muito dele. E fizeram, então, um par ideal. Nós estamos no final do século XIX. Em Portugal, tinha acabado de haver uma guerra civil, que quem ganha é exatamente o pai dela, ou seja, o nosso Dom Pedro I, o Dom Pedro II. Ele vem... Perdão, Dom Pedro I. Dom Pedro I. Ele vem para Portugal bater-se com o seu irmão, Dom Miguel, e entrega, finalmente, no final da Guerra Civil, entrega a coroa à filha. Ela acaba, então, como eu disse, casando com esse Dom Ferdinando, e ele faz uma coisa interessantíssima. Ele se apaixona pela história de Portugal, por tudo aquilo que tinha acontecido em Portugal ao longo dos vários séculos e que estava, fruto dessa guerra civil, menos cuidado, sobretudo o patrimônio histórico. E ele do bolso dele que paga a reconstrução da Torre de Belém, dos Jerônimos, do Convento de Pomar, enfim, uma série de monumentos portugueses que hoje a gente visita e que acha que estiveram sempre assim. Não, tem 100 e poucos anos, alguém pagou do bolso dele, não do bolso da coroa portuguesa, que já estava em dificuldades nessa época. Ele paga, então, do bolso dele essa reconstrução. E por que isso tem a ver com
o Palácio da Pena? É porque lá em cima ele descobre um antigo convento, um convento dos Jerônimos. A mesma ordem lá debaixo do Mosteiro dos Jerônimos, mas um convento diferente. E estava em ruínas desde 1500, desde Dom Manuel. E ele, que conhecia a história, sabia por que é que o convento tinha sido mandado construir por Dom Manuel, ele acha aquilo um pecado. Então, ele compra não só o convento, compra a Serra de Sintra e faz duas coisas. Reconstrói o convento e amplia o convento, por isso é que o palácio tem duas cores distintas, porque até nisso o indivíduo teve grandeza de atitude. Ele deixa claro aquilo que foi reconstrução de um rei anterior que ele venerava, o rei Dom Manuel, do tempo dos descobrimentos, e aquilo que era a casa para ele viver com a mulher. Né? Para vocês terem uma ideia, eles tiveram 11 filhos. Ela morre dando à luz um 10º filho, o 11º filho. E, portanto, ele constrói, então, esse palácio para ela, mas de uma forma diferente. Ou seja, ele faz questão, mesmo nessa construção desse palácio, de fazer uma apologia a todos os estilos, tal como romântico que era, né? O estilo romântico é exatamente um revival de todos os outros estilos anteriores, e ele faz uma homenagem. Então ele coloca os monstros marinhos que faziam parte da epopeia dos Lusíadas, de Luís de Camões, que vocês sabem, tem azulejos árabes, devido exatamente a essa homenagem que ele quis prestar da herança árabe que Portugal tinha. O estilo manuelino, você entra no palácio, a porta lembra exatamente a Torre de Belém. Enfim, o homem dá um show. É muito, muito bonito, muito bonito. E nós vamos ver tudo isso, vamos visitar a parte íntima, onde eles moravam. Estamos falando de um castelo já com água quente e fria, já com chuveiro, já com banheiro. Estamos no final do século XIX. Para quem conhece o castelo Neuschwanstein, na Alemanha, na Noruega, na Baviera, o da Alemanha é construído 35 anos depois deste. Eles lembram um pouquinho um ou outro, né, pela excentricidade, também pelo local onde estão construídos, muito alto. Só que o outro tem 35 anos depois. Então, realmente, este foi original, foi fantástico, e o indivíduo não se contentou com isso. Aquela serra, que vocês vão ver hoje muito florida, muito reflorestada, ela não era nada disso. Final do século XIX estava completamente desflorestada, não tinha praticamente vegetação nenhuma. E ele paga, mais uma vez, do bolso dele, vinda de árvores e de mudas do Império Português, inclusive do Brasil, apesar do Brasil já ser independente nessa época, mas ele manda vir várias espécies e refloresta aquilo com centenas de milhares de mudas. E a tal ponto de ele ter conseguido mudar, não ainda do tempo dele, como é lógico, mas agora o microclima é diferente por causa dele. Fora isso, ele fez escola. Então, com os amigos do rei, os burgueses e quem tinha normalmente dinheiro, acontece assim até hoje, né, vão copiando o seu líder, né? Muitos deles, ingleses, que vinham já para Portugal há séculos, e que tinham casa, passaram a ter casa lá também, começaram fazendo coisas semelhantes. Então, nós vamos ver vários desses palácios, no caso da Quinta de Montserrat, enfim, tantos outros que reflorestaram, mesmo da Regaleira, que já não é do tempo dele, mas já a posteriori, seguiu exatamente esse mesmo exemplo. E, então, transformou Sintra, é por isso que eu dei essa volta toda para justificar o que é que eu acho. Aliás, não só eu, todo mundo acha que Sintra. Bom, vamos depois de visitar o castelo, nós vamos descer até o centro de
Sintra, vamos passear naquelas ruazinhas, vocês vão achar muito curioso, não só a gastronomia, aquelas queijadinhas, os travesseiros, vocês vão acabar de engordar aquilo que fatalmente já tinham começado na véspera, mas vamos passear também por alguns arcos e alguns pátios que lembram ainda os pátios árabes da Luzes, que tem uma porta e depois é parecido com aquelas vilas que a gente tem no Brasil, entendeu? Você entra e depois tem uma porção de construções que dão apenas ali para dentro desse pátio, né? Então, vamos ver fábricas de azulejo artesanais ainda, painéis de azulejo, vamos ter a oportunidade de explicar, digamos, os vários tipos, e dali nós vamos descer vamos descer a serra pelo outro lado, ou seja, pelo lado oposto, em direção ao mar. Vamos chegar até a costa na praia. Sabe que essa descida é muito parecida com a nossa subida para a Serra aqui do Sul. Ela talvez. É em formato de caracol, como a de vocês. Isso. É bem semelhante. Exatamente. Então, vamos descer essa estradinha sinuosa e vocês vão gostar de Colares. Vamos até a Praia do Guincho e vocês vão ver uma sequência de praias muito bonitas, rochosas, ou seja, tem alguns recantos com areia, mas a praia aí é de falésias, né? Não muito altas, mas são praias rochosas, como é o caso da Praia das Maçãs, enfim, tantas outras praias, e vamos começar pela do Guincho em direção a Cascais. Vocês vão ver a Praia do Guincho, para quem gosta de surf ou já acompanha há algum tempo, é uma das praias, tal como a da Nazaré, tal como esta aqui em Viana, junto à minha casa, são praias famosas por pertencerem ao circuito internacional de surf. Então, ali bate um vento e criam-se as condições ideais para os surfistas. Por isso, vocês vão ver certamente, nessa época, quando vocês vierem, vão ver uma atividade muito grande de surfistas aí, com certeza. Mas, fora isso... A gente tem uma paradinha em Cabo das Rocas, né? No meio do caminho. No Cabo da Roca também. Isso mesmo. E depois nós vamos até a Boca do Inferno. A Boca do Inferno tem esse nome assim, um pouco trágico, um pouco tétrico, né? Trágico-tétrico. Por quê? Porque, na verdade, aquilo são umas cavernas cavadas pelas ondas do mar por baixo dos rochedos onde passa a estrada. Então, nós vamos dar uma paradinha ali, é um ponto turístico. Vocês vão descer em segurança, como é óbvio, mas vamos descer até lá embaixo aos rochedos, para vocês verem de um ângulo privilegiado as cavernas que o mar foi abrindo nessa costa. E por que é que chama Boca do Inferno? Porque dependendo se o mar está muito alto ou não, ou se está muito bravo, ele, quando bate, ocupa toda a caverna e expulsa o ar que a caverna tinha por uns furos, uns orifícios que existem em cima, onde, obviamente, a rocha já caiu. E, claro, isso, além de fazer uns esguichos, faz um ruído, realmente, parece que vem do inferno. Né? É verdade, é bem parecido. Daí, Boca do Inferno. Enfim, dependendo da agitação do mar, pode até acontecer de estar um mar-chão nesse dia, que já tem acontecido, fica um mar lindíssimo, e aí a gente não vê esse efeito. Mas se estiver agitado, vocês vão perceber por que o nome. Né? Vamos depois dar também uma paradinha ali na Guia. A Guia era uma construção... É um farol dos muitos que existem pela costa e tem uma parte que é hoje quase coqueluche, porque havia uma construção particular junto do farol e essa propriedade, os donos resolveram começar convidando artistas plásticos e músicos para, no final de semana, animar as festas que eles davam nos jardins. Isso começou sendo tão famoso, nós estamos nas portas de Cascais, isso começou sendo tão famoso
que começou atraindo gente. Depois começaram montando umas barraquinhas. Hoje, além das barraquinhas de sorvete e tal, tem vários restaurantes de vários tipos, desde creperia até churrascaria, tem de tudo ali dentro. E é um local muito agradável, está em cima, como eu disse, de um rochedo, tal como o Farol, né? Está do lado. Tem até um horto para venderem plantas e tal, só que está num local privilegiadíssimo, que está assim, como se fosse um promontório no meio entrando pelo mar dentro, né? E bem alto. Então, é um local fantástico para vocês tirarem fotografias e para comerem um sorvete se quiserem. Vamos depois andar um pouquinho mais para passar no centro de Cascais, onde a gente vai ter a oportunidade de parar, para vocês, aí sim, andarem nessas ruas de pedestres, que são talvez as mais charmosas, as mais glamourosas, puxando aqui um pouquinho o gancho ao nome da empresa, de Portugal. Digamos, para quem conhece Biarritz, em França, é semelhante, né? O Mônaco, enfim, vão encontrar inclusive algumas semelhanças. E tem então essas ruazinhas muito bonitas, com lojas sofisticadíssimas. Vão ter oportunidade de ver ali duas das melhores marcas de sorvete artesanal que Portugal tem. E, portanto, se não comeram antes, fatalmente vão comer ali. Tem uma série de restaurantes e de pubs ingleses e escoceses. Vocês vão dar pela cara. Inclusive, a gente vai parar para almoçar ali, né? Exatamente, exatamente. E vocês vão ver na Praça Luís de Camões, está lá o próprio, né? E vocês vão, mesmo que eu não explicasse, fica patente que são pubs ingleses pelos nomes, pela quantidade de ingleses e escoceses que estão certamente ali, queimados, feito camarão, porque eles vêm brancos, né? Os ingleses não vêm brancos para Portugal, a gente chama de vêm transparentes, que é diferente, ainda vem tipo mesmo camarão. Eles ficam vermelhos aqui, né? Então, vocês olhando para as esplanadas vão ver. E, claro, vão se divertir certamente por ali. Vamos passear até junto de um mercado, não porque o mercado tenha assim alguma coisa especial de venda, porque é um mercado municipal, como eu disse, continua funcionando para vender peixe, fruta, essas coisas. Além de estar muito bem organizado, tem um painel de azulejos, uns painéis de azulejos lindíssimos, é isso que a gente vai ver lá. E está bem no centro também de Cascais. Bom, depois vamos pegar o ônibus ali, vamos seguir para o Estoril, que fica logo a seguir, portanto, Cascais e Estoril agora estão praticamente ligadas, ou estão ligadas mesmo, mas vamos passar junto do cassino do Estoril, vamos ver os famosos jardins. Não vamos entrar no cassino, pelos motivos óbvios, porque aquilo é coisa para um dia. Mas isso não invalida que no dia que vocês estiverem livre, e nós vamos ter um dia livre em Lisboa, ou até à noite, porque o cassino funciona 24 sobre 24 horas. Ele sofre manutenção em funcionamento, para vocês terem uma ideia. Então, e é um dos cassinos mais conhecidos da Europa. É um dos cassinos mais famosos da Europa. É bem famoso aqui também. Tem o do Mônaco, enfim, e esse está ao nível, né? Então, para quem é profissional do jogo, quem é só lá fazer uma fezinha, quem é profissional tem que ter Se perde lá dentro. Não, e também tem uma carteirinha, não será o caso provavelmente de nenhuma de vocês, mas tem que ter uma carteirinha profissional, ou seja, a partir de um determinado ponto você não entra, né? Só entra gente que esteja sendo controlada por eles e tal. Bom, mas depois tem a parte acessível das slot machines e baccarat e tudo mais, que aí pode ir qualquer um. Mas, como eu estava dizendo, como vocês podem fazer isso até à noite, ou no dia livre, quem quiser realmente conhecer o cassino, vale a pena. Tem uma das maiores e melhores salas de espetáculo de Lisboa, ou da região de Lisboa, fica lá. É um auditório, para quem conhece o Canecão no Rio de Janeiro, ou quem conhecia o Canecão no Rio de Janeiro, é mais ou menos do gênero, ou seja, você almoça ou janta, normalmente janta, assistindo o espetáculo, né?
Então, e é interessante porque, em vez de ser todo plano, ele vai subindo como se fosse um presépio, né? Então, é quase como uma arquibancada de um estádio, só que tem as mesas, né? Então, você está sendo servido e vendo o espetáculo até mais embaixo que aquilo que você, do nível que você está. Enfim, só para dizer que é um dos cassinos mais conhecidos da Europa, dos mais famosos. E os jardins também são bonitos. Eles fazem, muitas vezes, nos jardins, duas coisas. Ou, final de semana, costumam fazer feiras de automóveis antigos, de motos, feira do livro, enfim, tem vários eventos que acontecem nos jardins. E, à noite, eles têm aqueles espetáculos de luzes e de música, que vocês certamente conhecem, com aquelas águas cruzadas e tal. Então, à noite também é um espetáculo muito interessante. Do lado direito, aquilo está bem em frente à estação de trem, e nós vamos passar por baixo da estação de trem para irmos à praia do Tamariz. Uma praia que, curiosamente, dos jardins vocês não veem, porque ela está um pouquinho mais baixa, como é natural, mas porque passa a linha do trem, né? Mas nós vamos passar por baixo da linha do trem num túnel e vocês vão se espantar, porque vão ver as esplanadas dos restaurantes e dos bares mais sofisticados que essa região tem. É uma praia muito aristocrata, é uma praia muito bem cuidada, tem um calçadão enorme. Aliás, esse calçadão começou lá atrás, junto da Praia do Guincho. Ele vem andando, às vezes um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, tem uma ciclovia também, mas vocês ali na Praia do Tamariz, que é uma coisa, é quase um pecado a maior parte dos turistas não conhecerem. Mas, como eu e a Fernanda já temos dito a vocês várias vezes, nós fazemos questão de levar vocês muito além dos pontos tradicionais turísticos, né? Então, nada às vezes... conhecer o lugar, né? E ser especialista. É normal, né? Cada um de vocês na vossa cidade, certamente, conhece vários locais e várias experiências que você diz, cara, como é que os turistas não conhecem isso? Não levam lá, né? Né? Todos nós sabemos isso. E a gente faz questão, não importa onde seja aqui na Europa, faz questão de colocar nesses roteiros algumas coisas que certamente se encantam os nossos olhos, que já conhecemos. E é bem pouco explorado, porque eu passo lendo roteiros e nenhum, assim, passa por esses lugares. De certa maneira, ainda bem, porque é exclusividade da TripNet. Né? Mas acho que vocês vão gostar. Mas estava dizendo, então, que depois dali nós vamos voltar para Lisboa e para o hotel, mas não pela autoestrada, que é até paralela e seria mais rápido, mas por uma das avenidas, um dos passeios que eu considero em Portugal mais bonito, que é a Riviera portuguesa, ou seja, é a estrada que vem margeando o mar e a linha do trem. Às vezes o trem está do nosso lado direito, mais junto da água, outras vezes está do nosso lado esquerdo, mas vocês vão ficar encantados com as inúmeras praias sofisticadíssimas que vão ver à vossa direita até chegarmos em Lisboa, Praia de Oeiras, primeiro Carcavelos, depois Oeiras, a de Caxias também. Vão ver inúmeros fortes ou fortalezas que serviam no século XVII e XVIII para defender a costa dos corsários e dos piratas que atacavam a costa. Era um dos locais mais, aliás, na Europa toda, onde ninguém morava. É curioso a gente falar isso agora no século XX. Ninguém queria morar junto do mar. Era um dos locais mais perigosos, porque era muito assolado exatamente por piratas e por corsários que vinham rapidamente, desembarcavam, pilhavam tudo e sequestravam, inclusive, as pessoas. Existe até uma ordem religiosa, a gente depois no Chiado, em Lisboa, vai mostrar a vocês uma das igrejas, das confrarias, que se organizou exatamente para fazer peditórios às pessoas para pagar o resgate dessa gente, né? O Senhor dos Mártires. Então, era uma zona em que não morava ninguém. Então, isso tudo só se desenvolveu do final do século XVIII para agora, né? E mesmo assim explodiu. Mas é uma região muito bonita. Nós vamos passar por uma das
das universidades mais modernas, inaugurou ano passado, que é a nova Faculdade de Economia, em Carcavelos. Uma universidade ganhou um prêmio de arquitetura, porque, para você ter uma ideia, os estudantes, ou qualquer pessoa pode, porque nós podemos entrar, existem empresas funcionando dentro da universidade, ao mesmo tempo que existem as aulas. Você pode alugar o auditório. Eu já fui lá almoçar, já fui lá jantar nos restaurantes da universidade, e do campus da universidade você passa por baixo da avenida que eu estava explicando e vai direto para a areia da praia. Então, em Carcavelos, é muito normal você ver estudantes com prancha de surf indo fazer um bicozinho ali embaixo e voltando para a aula. Né? Não ia dar certo aqui no Brasil. Aqui também não dá. Normalmente, você estuda economia... Eu fiquei imaginando agora. A não ser que seja daqueles cursos que dá para fazer 3 ou 4 ao mesmo tempo e você ainda se diverte, ainda faz surf. Mas economia não me parece. Eu conheço bem engenharia não daria de certeza. Economia, penso que não. Mas, enfim, de qualquer forma, vocês vão ver uma região muito bonita, muito luxuosa, muito aristocrática, e vão gostar. E vamos, então, fechar no hotel, novamente, nesse dia, já que no dia anterior já tínhamos conhecido Lisboa. Né? Então, vamos passar ainda, mais uma vez, antes de ir para o hotel, junto da Torre de Belém, junto do Centro Cultural de Belém, e vou levar vocês para vocês verem uma coisa que certamente não conhecem, porque há muito lisboeta que não conhece, para além dos portugueses, há muito lisboeta que eu já levei lá e não conhece, que é o centro, a Fundação Champalimaud. Se vocês escreverem e procurarem, vocês vão ver, uma fundação, como o nome diz. Champalimaud foi um dos maiores, se não o maior industrial que Portugal teve, foi para o Brasil, expulso no 25 de abril, fez uma fortuna no Brasil, mais uma vez. E, para vocês terem uma ideia, ele sozinho era o maior, a data da morte, era o ser humano, pessoa física, que tinha mais cabeças de gado no planeta. Se você considerar que existem uns caras com bastantes animais nos Estados Unidos, no Brasil e na Austrália, o indivíduo sozinho, que existem muitos que são empresas, né? Mas ele, como pessoa física, era o indivíduo que detinha mais cabeças de gado. Fundou no Brasil a Soicon, que é a maior cimenteira que o Brasil tem. Enfim, que ele estava aqui ligado a isso. E, entre outras coisas, o indivíduo deixa como herança, cria uma fundação, que é essa, a Fundação Champalimaud, com uma arquitetura fabulosa, tem um restaurante chamado Darwin, incrível, junto ao Rio Tejo, e provavelmente nós vamos dali a pé até à Torre de Belém. Acho que vamos inovar dessa vez, em vez de fazer como da vez passada e parar logo perto, para vocês verem uma fundação que tem um objetivo: fazer pesquisas na área oncológica e na área oftalmológica. E ele já tem ganho inúmeros prêmios com os cientistas que juntaram, porque eles juntaram ali o crème de la crème dos cientistas internacionais. Né? Então, os caras já têm ganho, todos os anos ganham vários prêmios de pesquisas que fazem, e é o objetivo dos estatutos da Fundação. Mas, obviamente, não vamos visitar a Fundação, vamos visitar o edifício por fora. Vocês vão ver conchas acústicas que estão ali construídas. O edifício também é muito bonito. Tem um jardim dentro. Está tudo coberto com vidro, mas tem um jardim dentro. E num local privilegiadíssimo, que é na margem do Rio Tejo, bem junto da Torre de Belém. Então, certamente vocês não conhecem, e eu vou ter todo o prazer de mostrar isso a vocês, porque vai ser interessante. E, dada essa volta aí à região romântica de Portugal, Sintra, Cascais, Estoril, e voltando pela Riviera Portuguesa, nós vamos dar por terminado aí o dia
desse dia que vocês vão achar certamente fabuloso, porque vai ser um misto de história, de cultura, de castelos, vão ver coisas fabulosas no meio da natureza, vão ter o mar também. Então, acho que é um dia em que vai ter um pouquinho de cada coisa de Portugal. Vai ser um Portugal concentrado nesse dia. Espero que vocês gostem. É verdade, eu assino embaixo. E eu posso dizer que toda vez que eu fico em live, tu vai contando as histórias, eu viajo, eu me imagino lá fazendo o roteiro. Legal. E realmente esse dia é especial. A intenção é essa, né? A gente fecha com chave de ouro, é um dos dias mais lindos, porque a gente pega a serra, a parte litorânea e os castelos, né? Os palácios também são lindos. E ainda no outro dia a gente vai para o Algarve, né? Isso. Alberto. Exatamente. A gente vai no dia seguinte, nós vamos atravessar o Rio Tejo por uma ponte e quando regressarmos a Lisboa nós viremos pela outra. Eu falei há pouco na ponte 25 de Abril, é essa que nós vamos pegar para atravessar, a tal Golden Gate portuguesa, e que fica mais perto da Torre de Belém. E depois, quando voltarmos para Lisboa, nós viremos pela mais moderna ponte que Portugal tem, que é a Ponte Vasco da Gama. A ponte que, à época em que foi construída, em 1998, era a ponte mais longa do mundo, né? Lembra um pouquinho a ponte Rio-Niterói, porque tem também um vão central e tal, e também é bastante longa, mas é mais comprida que a ponte Rio-Niterói, e tem no vão central uma parte estaiada, um troço da ponte é estaiado, e lembrando as 4 velas de um barco à vela, então de um veleiro. E então à noite, iluminado com os tensores, são pintados de branco, e os LEDs ficam iluminando de branco, à noite fica espetacular, porque você olhando de lado tem a nítida sensação que está olhando para um veleiro. Então, nós vamos regressar por aí. Mas, a ida para baixo, no dia seguinte, nós vamos então atravessar o Rio Tejo para a outra margem, para o Além-Tejo, né? Eu já expliquei que Portugal é feito não de estados, mas sim de províncias. Não são estados porque não têm autonomia, digamos, governamental, né? Ou administrativa. Mas são várias províncias que, se isto fosse uma federação, seriam estados. E Lisboa está na chamada Extremadura, em Espanha também existe uma Extremadura, mas essa província onde Lisboa está e da qual a capital é a Extremadura, e nós vamos atravessar o Rio Tejo para o Além-Tejo. Tem esse nome exatamente porque quando Dom Afonso Henriques foi reconquistando o terreno aos árabes, ou aos mouros, ou aos muçulmanos, o Rio Tejo foi durante muito tempo fronteira e quando eles passaram além Tejo. E essa província ficou com esse nome. Vamos então atravessar essa região muito plana, vocês vão ver plantações de oliveiras e de vinhedos quase infinitos, vão ver um castelo, também o Castelo de Palmela, que vai ficar à nossa direita, em cima, numa serra, na península de Setúbal, uma região também fabulosa, conhecidíssima pelos queijos e também pelos vinhos moscatel, que são típicos dessa região. Nós vamos atravessar várias dessas propriedades, dessas quintas, dessas vinícolas enormes, e vamos então até o Algarve. Mas isso são outras lendas, outras histórias, e vai ficar para uma próxima live. Gente, vocês notam, né, assim como eu, que o nosso roteiro ele é diferente. Ele é um roteiro exclusivo, ele foi elaborado, né? Vocês também notam que o Alberto ele tem muito conhecimento do país, então vocês estão muito bem assessorados. Além de ser um turismo, é uma aula de história, de geografia, de lendas. Todos nós amamos conhecer as lendas. Depois a gente vê os filmes, a gente revive tudo, é muito legal.
A gente tem 3 saídas. Deixa eu até interromper você, porque me ocorreu até uma ideia, né? Porque, tal como você fez aquele filmezinho da vez passada, uma coisa que era capaz de ficar legal era gravar, enfim, muitos daqueles saraus que a gente faz, contando as lendas ou a parte de mitologia, enfim, dependendo aí do interesse das pessoas. A gente pode gravar, inclusive, até esses sarauzinhos, né? E depois o pessoal ficar como faz até hoje. Bem interessante, bem interessante. Nós temos 3 saídas, né, Alberto? Uma que é em abril, que a gente já está lotado. Já fechou? Uma saída de junho e uma saída de outubro. Isso. Que nós estamos divulgando e é o motivo das nossas lives, né? A gente já tem pessoas inscritas no de junho, que pegam um bocadinho de julho, e em outubro também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem interesse, a gente tem um e-book pronto que a gente manda ali em direct. Pode nos chamar ali no Facebook da Tripnet, no meu pessoal, que é @febaroni, e no Insta do Alberto também, né, Alberto? Que a gente está sempre... É Costa 7537. A gente está sempre à disposição. E super prazer a gente ficar à disposição desse roteiro que é divino. Quem assiste as nossas lives e já foi no roteiro, com certeza, assim como eu, revive tudo isso. É um roteiro de experiência, né, Alberto? Além de ser enogastronômico, é sensorial completo. A gente faz questão... Sobretudo, foi uma aposta que a gente fez desde o início da fundação da Glamour e cada vez é mais verdade, todos os anos é mais verdade. As pessoas hoje em dia não viajam apenas para ver pontos turísticos. É claro que se você vem a Portugal e não conhece Lisboa, é fatal que tenha que passar na Torre de Belém, é lógico. Mas aquilo que você vai memorizar para o futuro, você nunca mais vai esquecer, às vezes são pequenas coisas, pequenas sensações, pequenas experiências, sejam elas gastronômicas, ou visuais, ou uma paisagem, ou uma história, uma lenda, ou um passeio, mesmo que seja a pé, mas diferente daqueles roteiros de bate e volta, como a gente diz no Brasil, né? Em que o cara foi, mas realmente não esteve lá, né? E que não sai de dentro do ônibus. É uma pena, né? Então, o que eu proponho para vocês, e a Fernanda também, é que encarem esta viagem. Aliás, o roteiro é sempre o mesmo, independentemente da data da saída. Qualquer das viagens que a Tripnet e a Glamour faça, não só a Portugal, ou qualquer outro país, são sempre sensações, são sempre emoções. Nós não vendemos viagens, a gente constrói memórias, né? Então, é isso que a gente mais valoriza quando alguém faz um comentário ou posta uma foto dos grupos, dos muitos, né, das pessoas que depois ficam até amigas entre elas e tal, e é muito interessante ver, porque a gente nota que acertou no coração da pessoa pelo fato de ter sido exatamente uma viagem de experiências, de sensações, de emoções. Fernanda, porque a gente também não conta aqui tudo. Tem várias coisas que a gente vai fazer vocês se surpreenderem e em cada dia, mas é exatamente um pouquinho isso. Então, verifiquem isso tudo com a Fernanda, obviamente, o e-book tem quase se tem de presente, essa viagem é maravilhosa, é espetacular, é um investimento para a vida e vale muito a pena. Pode perguntar para o pessoal que já embarcou, feedback, ou mesmo olhar na nossa página, ali tem algumas fotos, alguns comentários, alguns videozinhos. É espetacular, não tem assim o que falar. A primeira vez que a gente fez esse roteiro, a gente fez como experiência e até hoje a gente não modificou nada, né, Alberto? Porque a gente acertou na mosca, assim, de primeira. E, claro, cada mês tem algumas modificações, né? Porque, por exemplo, junho tem a Festa dos Santos, em outubro tem as Ondas de Nazaré. Então, quando a gente vai mudando
até mesmo as estações, né, de primavera para outubro, a gente vai alterando todo o cenário da viagem, mas o roteiro em si é praticamente o mesmo. São e uma 18... uma das coisas que a gente acho que já falou na live passada, mas não custa muito repisar, é que, como é uma viagem de sensações, de emoções, nós vamos fazer questão que vocês conheçam não só a cultura, a história de cada uma das cidades ou das localidades, mas, sobretudo, da gastronomia. Gastronomia típica de cada região. Entendeu? Ou seja, às vezes é só um doce, é só uma queijadinha muito simples, de 50 cêntimos em Sintra, mas é típico dali. Então não vamos deixar você comer uma coisa qualquer. Quando estivermos em Belém, fatalmente vão ter que comer um pastel de Belém. Por quê? Porque é típico dali. Claro que existe pastel de nata em qualquer lugar do país, mas ali é típico. Quando estivermos no Algarve, tem os morgados, tem tanta doceria, inclusive conventual, no Algarve, mais até árabe. Nós vamos ter cuidado quando escolhermos, nós temos previstos algumas das refeições organizadas por nós, em que a cada vez que falamos com o maître do restaurante ou do hotel, fazemos questão de escolher alguma coisa que seja típica daquela região, para vocês conhecerem. Uns gostam mais, outros gostam menos, mas não tem nada esquisito, não tem gafanhoto frito, não tem nada disso. Então, é muito interessante vocês verem, por exemplo, no Algarve ou no Alentejo, que misturam ervas aromáticas no meio do arroz e com a carne, porque os árabes cozinhavam muito com isso. No Algarve, nós vamos encontrar muita coisa com figo, com amêndoas, porque é típico dessa região. Vamos contar mais uma das lendas. Vamos entupir vocês de lendas. Mas as lendas dos... De lendas e de doce. De doce, sim, claro, lógico. Né? Então, depois vocês fazem dieta quando puderem. Porque eu já li aquela tábua dos mandamentos, só tem 10 mandamentos, Fernanda. Não tem ninguém dizendo, não poderás morrer gordo. Então, se ele não proibir, imagina se nós vamos inventar mais um. Então é para meter o pé na jaca mesmo. Mas, olha, muito obrigado. Viajar de regime é sacanagem, né, Alberto? Lógico, evidente. Tem que mais do que meter o pé na jaca, até porque vale muito a pena. A comida de Portugal é maravilhosa. E as bebidas, os vinhos, os espumantes que não são espumantes, agora são frisantes. Não, existe espumante. Vinho verde. Não pode champanhe, né? Champanhe é que não pode. Mas existe espumante e existe frisante. E vamos explicar, inclusive, o método de cada um, e vocês vão provar cada uma das coisas, que é para não ficarem só com a ideia do nome, né? Vocês vão experimentar sangria, vocês vão experimentar ginja, vão experimentar licor no Algarve, fugiu o nome agora, medrunho, aguardente de medrunho. Medrunho é uma bolinha vermelha, assim, do tamanho de uma cereja, mas é bravia, né? Ou seja, dá no meio do mato. Mas se você come 4 ou 5, você fica completamente bêbada. É normal ver os animais na floresta comerem e o cara depois ficar tontinho, exatamente por causa disso. E se faz um aguardente excelente de medrunho. E os vários tipos de vinho, a Fernanda falou do vinho verde, mas isso vai ficar para o final da viagem. Isso vai ficar para depois, né, Alberto? Para depois. Maneira, olha, muito obrigado. Obrigado pela... Mais uma vez. Paciência. Pela companhia, pela aula. Imagina. E até a próxima live, onde a gente vai conversar sobre a região do Algarve. Isso mesmo. E das experiências que a gente vai ver lá. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Eu que agradeço, obrigado, uma boa tarde, se cuidem. Tchau, Alberto. Tchau, até amanhã. Obrigado. Tchau, Fernando.